tal fazer uma renda extra com quadros de parede como esse daqui? Então vem com a gente, que é sobre isso que a gente vai falar nesse Fuzincast de hoje. Gente, como vocês sabem, aqui a gente fala diversas formas de você fazer uma renda extra, de você ganhar dinheiro utilizando o quê? A garrafa de vidro. Bem, vidro. E hoje a gente veio aqui te dar uma super dica de como você pode ganhar. Eu digo nem que não é, acho que não é nem uma renda extra, é um super dinheiro, gente. Um super rendão. É um rendão. Que é fazendo quadros de parede como esse daqui. Gente, eu não sei se tá dando pra ver certinho aí no vídeo, mas é um quadro super bacana, tem foto dele no nosso Instagram, mas o objetivo desse quadro, e lógico, ele não é de parede ainda porque ele tá em cima da mesa, mas o objetivo dele é colocar aqui em algum lugar do ateliê, na parede, vai ficar bem bacana, vai ficar incrível. E o legal é que ele é super diferente, né, gente? E do que ele foi feito? Madeira. De garrafa de vidro transparente, ó. Nós utilizamos todo ele, foi feito com a garrafa transparente de vidro. Então, como vocês podem ver, eu vou pegar uma pecinha aqui, ó. É a garrafa transparente, tá? E aí foi dado um pigmento de acordo com o desenho, e aí ficou dessa forma aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui. E aí você pode estar pensando, nossa, Gisele, é bonito. O povo que... É bonito, danado esse quadro, mas deve dar um trabalhão para fazer um quadro desse, não é? E aí, Evandro, o que você acha? De fato, você tá certo. Se você estiver pensando que dá um trabalhão danado, dá trabalho para fazer. Não dá um trabalho danado, mas dá trabalho. Não é uma peça, assim, digamos assim, difícil de fazer, mas ela também não é simples. Uma coisa é difícil, outra coisa é fácil. Simples não é a mesma coisa de fácil. Como assim? Mas tipo assim, uma coisa que é fácil de fazer, por exemplo, lavar a louça é uma coisa fácil, que praticamente todo mundo consegue. Uhum. Uma coisa ser simples de se fazer é que o processo de produção é fácil de entender, só que na execução existem vários detalhes que você tem que levar em conta. Não sei se ficou claro aqui a questão do simples. Ficou? Simples que não é fácil. Isso. Simples Beleza. que não é fácil. Então, basicamente, como a gente falou aqui, a gente tem, claro, né, que a gente pega a garrafa, tem todo um processo de corte, de higienização, de limpeza, um monte de processo para uma garrafa dessa se transformar numa peça como essa daqui, por exemplo, ou em várias pecinhas dessa daqui. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse tipo de arte aqui no decorrer do Fuzincast de hoje. E vamos falar um pouco sobre valor? Também, vamos falar. Gente, aí você pode estar pensando assim, você sabe que tem duas maneiras, não, vamos lá. Para você fazer a queima do vidro, existem duas maneiras, né? Duas formas. Você pode utilizar o seu forno de fusão ou a sua mufla. Né? Ah, Gisele, eu não tenho forno de fusão. Explica o que é forno e o que é mufla, só porque às vezes tem gente que ainda não sabe. No caso, o forno de fusão, se eu começar a entrar aqui em outro assunto, em parte técnica... Tá, mas seja específico. Aí você me corta. No caso, o forno de fusão é um forno criado especificamente para trabalhos com alta temperatura. No caso, o forno de Fuzen, por exemplo, ele consegue chegar em temperaturas em meados de 1100, 1200 graus. A gente tem dois fornos de fusão aqui que eles estão travados em 900 graus. Por quê? Porque para trabalho com Fuzen não é necessário tanta temperatura assim, acima dos 900 graus. Então, em suma, o forno de fusão é um equipamento criado especificamente para trabalhos em alta temperatura. A mufla, ele também é um tipo de forno, um forninho um pouco menor, mais compacto, mais simples, que funciona em conjunto com micro-ondas, ou seja, ela é uma ferramenta pequena que converte as ondas do micro-ondas em calor bruto para qualquer peça que você coloque lá dentro. Então, por exemplo, eu tenho uma mufla aqui com uma área de trabalho interna de mais...
só explica o que é a mufla. Então acho que É isso? claro. Então beleza, Basicamente gente. A mufla nada mais é que um mini forno de fusão que você usa em conjunto com o micro-ondas, tá? E tem muita gente que tá começando, às vezes a pessoa, quem tá começando geralmente opta que fala? Opta. Isso, opta. Dá preferência. Prefere. É isso aí. Prefere utilizar a mufla. Por quê? Porque a mufla é considerada um forno mais barato, tá? Ele tem as suas, um pouco de limitação, mas ele é mais barato, tá? Então, geralmente o pessoal prefere comprar a mufla para começar. Aí que vem a pergunta, por isso que deu todo esse negócio aí, para falar que se você tem mufla ou se você quer começar com a mufla, talvez você esteja perguntando. Mas Se não tiver, fica aí a dica. Mas Gisele, como é que acha que eu vou fazer um quadro desse tamanho utilizando a mufla? Já que aí a mufla ela tem essa especificidade que é o diâmetro interno pequeno, relativamente pequeno, né, Evandro? Isso. Aí eu posso complementar? Isso, agora. Aí, Dona Julie. Aí no caso da mufla, ela tem, por exemplo, o diâmetro interno dela é do tamanho na circunferência dessa peça aqui. Só que você não vai conseguir, com a mufla, fazer uma peça desse tamanho no espaço de trabalho desse tamanho aqui. Então o que você faz? Basicamente você diminui o tamanho da peça. Então você põe aqui dentro, vai 2, 3 peças, faz a queima e assim, né, com o trabalho, né, de queima de várias pecinhas, você pode fazer não somente um quadro desse tamanho aqui, mas bem maior, caso você prefira. E aí, né, com tudo isso, né, que a gente explicou aqui, se você já trabalha com a mufla, você deve estar também se perguntando, ou se questionando, ou falando assim pra gente, mas Gisele e Evandro, pra queimar um quadro desse tamanho numa mufla, vai demorar um tempão, né? E a resposta é... Vai. Só que você já imaginou que você fazendo um quadro desse aqui, utilizando a sua mufla, pode ser através dele que você pode adquirir o seu forno de fusão? Já pensou? Por que eu tô falando isso, gente? Um quadro desse aqui, você pode vender ele por aproximadamente 2, 3, dependendo até 4 mil reais, dependendo onde você vai vender. E com esse dinheiro, adivinha o que você pode fazer? Um churrasco? Comprar o seu forno de fusão, tá? Então, dá trabalho, mas é um investimento de tempo que vale a pena, tá? Por que eu tô falando isso, gente? E você pode estar pensando, nossa, Gisele, mas um quadro desse, imagina, pagar 4 mil reais num quadro desse. E, gente, uma coisa que eu queria falar pra você até anotei aqui, ó, pra você não indique o que é caro ou barato de acordo com o seu bolso ou com o seu gosto pessoal. Por que eu tô falando isso? Eu lembrei de uma história, no final do ano passado a gente foi pra praia. E aí lá na praia a gente foi comprar algumas coisas de decoração e aí a gente passou em frente a um ateliê, tinha um quadro bem bacana assim. E aí a gente parou lá e falou, vamos ver as peças, vamos lá ver, vamos entrar lá pra conhecer, né? A gente nem sabia que era um ateliê, a gente achou que era uma loja. E no caso é uma loja junto com um ateliê, mas enfim, a gente desceu e entrou lá pra ver como é que era. Gente, tinha cada quadro lindo, um quadro mais ou menos do tamanho dessa mesa aqui. Quanto que ele era? O menor, né? Que tinha 8 mil. 8 mil reais, gente. Era um quadro, dava o tamanho dessa mesa? O menor? Não, acho que é um pouquinho menor, mas vamos usar como referência essa mesa. Um pouquinho aqui. menor que essa mesa aqui do quadro, gente. 8 mil reais. E assim, na praia, tá? É um ateliê na praia. Não é um ateliê, tipo, no centro de uma cidade grande. Não menosprezando. Não menosprezando, mas só pra você entender que às vezes você fica colocando esse bloqueio de tipo, é caro. Imagina, não dá pra vender uma peça com esse valor. Então, tá, 8 mil reais um quadro. E como que era esse quadro, né? Você deve estar se perguntando.
Era um quadro, era um quadro pintado em madeira, então tinha assim, não sei se é o termo, tá? Mas eu vou falar esse termo pra você entender. Era tipo tábuas, assim, ó, de madeira, uma em cima da outra, tipo assim, como se tivesse uma tábua aqui, ó, tábua assim, uma em cima da outra, e o artista desenhava à mão, tá? A obra dele. Geralmente ele se inspira bastante nos animais, na floresta brasileira, né, Evandro? Uhum. Então o quadro era lindo, gente. E aí eu perguntei pra ele, né, quanto que era, né, que ele tava vendendo aquele quadro. Aí ele falou 8.000 reais, tá? E aí, gente, ele fala que, tipo, tem gente que quer levar o quadro pra outro país. Só que é complicada a questão de enviar uma... Alfândega, se não me engano. O Tem pessoal não deixa. tem um problema nesse sentido A questão da madeira. de enviar, porque o quadro é feito com madeira. E aí ele fala que às vezes o cliente não tem como levar para fora do país, que a pessoa às vezes está passeando e quer levar, e aí ele pinta à mão um negócio lá na tela. Pinta na tela e a pessoa enrola, dobra e leva o quadro da mão, né? Mas aí o que acontece, gente? É esse valor. Aí o que acontece? Quando a gente viu o ateliê, o Evandro, a gente conversou com o cara, super gente boa e tudo mais. Aí a gente saiu, né, pra voltar pro lugar que a gente tava, e uma pessoa que é um parente meu tava dentro do carro esperando a gente, que tipo, ele leva, mas ele foi com a gente, mas ele gosta de sair de dentro do carro. Deixar a exposição aí, ó. Ah, não tô falando o nome de ninguém. Aí, gente, quando a gente entrou dentro do... Mas calma, antes de você falar nisso, pessoal, olha só, voltando aqui ao quadro. Eu sei que eu cortei aqui a linha de raciocínio, a linha de entendimento de vocês, mas no caso, quando o cara falou o preço do quadro, que era os 8.000 reais, a gente que também trabalha com arte, a gente ficou assim, impressionado, porque assim, o quadro não deixa de ser bonito, mas o preço equivale à aparência do quadro, ou seja, realmente vale aquele valor. Porém, né, a gente perguntou para ele como que as pessoas reagiam quando ele falava o preço. Ele falava a mesma coisa que a gente sempre vem falando aqui para vocês. Ele fala que tem pessoas que acham caro, tem pessoas que menosprezam, falam que nunca vai valer tudo isso, e tem pessoas que compram sem questionar o preço. Inclusive, nesse momento, ele apontou para outro quadro, um pouco maior que esse, com o valor do preço, ou com o dobro do preço, e já estava vendido. Que era uma encomenda, né? Que era uma encomenda. E já estava lá o adesivinho, vendido. Ou seja, vamos pegar aqui novamente como referência essa mesa aqui. Um quadro do tamanho dessa mesa pintado à mão, 8.000 reais. O que valia 16.000, ele não dava o dobro do tamanho. Ele era um pouco maior. Era consideravelmente maior, mas não era o dobro do tamanho. E valia 16.000 e já estava vendido. Ou seja, isso aqui que a Gi falou, essa frasinha aí a pessoa, não é que quando você vê uma coisa assim, vou me expor aqui bastante. Quando você acha uma coisa cara, nem sempre não é aquela coisa que de fato, não é aquilo que é caro. É simplesmente ou você não pagaria o preço, Você não gosta? porque você não gosta e por isso você acha caro, ou você não tem condições de pagar, por isso você acha caro. Somente essas duas hipóteses aqui. Ou você não paga porque você não gosta, ou você não paga porque você não tem. Simples assim. Pensando agora, você como artesão, você cria uma peça, você sabe o valor que tem aquela peça, você sabe, né, quanto que aquela peça realmente vale. Portanto, você encontrou o seu público, você sabe que eles vão pagar. Então não adianta você oferecer para a primeira pessoa que você encontrar na rua, que você acredita que vai comprar, que muitas vezes, como ela não é o seu público, ela não vai pagar por aquilo. E muitas vezes pode até menosprezar o seu trabalho, falando que não vale aquilo tudo. Então o que a gente está falando aqui é que para tudo aquilo que você fizer, quando você encontra o seu público, vale o preço que você cobra. Então tá, aí só para dar aqui de novo o gancho para a Gi. Tinha um quadro de 8.000 que ele estava para terminar, ou já tinha terminado?
Tinha uns lá que ele tava para terminar. Mas enfim, tinha um quadro de 8 mil e tinha um 16 mil que já estava vendido. Pronto, continua. Aí a gente saiu do ateliê. Daí a gente saiu do ateliê. E aí o nosso parente estava esperando a gente dentro do carro. E a gente chegou dentro do carro daquela empolgação, né? Do tipo, meu Deus, que quadro lindo, que coisas lindas que tem nesse ateliê. Inclusive a gente comprou algumas coisas, né? E aí a gente foi falar, né, pra essa pessoa que tava esperando a gente. A gente falou, fulana, você não acredita, tinha um quadro lá, a coisa mais linda do mundo. Aí ele, mas quanto que é esse quadro? Aí a gente falou, 8 mil reais. Gente do céu, pra que a gente foi falar o preço do quadro? Porque ele falou tanto que era muito caro que eu quase briguei com ele dentro do carro. Enfim, falou que jamais ele pagaria um valor desse num quadro, que isso e que aquilo. E aí eu virei pra ele e falei assim, olha, simplesmente você não pagaria porque você não tem. Ou porque você não gosta, porque se você tivesse, você ia pagar. Aí eu dei um exemplo pra ele, por exemplo, falei, eu nem lembro o que eu usei de exemplo, mas eu falei determinada, alguma coisa que ele gosta. Por exemplo, ele gosta... De carro. Não, carro não. Ele não gosta de carro, não. Por exemplo, de tênis, sei lá, ele gosta de tênis, então ele gostou de um determinado modelo de tênis. Se o tênis custasse R$1.000, você compraria? Compraria. Falei, mas nossa, pagar R$1.000 num tênis? Mas eu gosto, eu compraria. Então, eu quis mostrar pra ele que, tipo assim, não é porque não é caro, é ele que não tinha dinheiro ou ele que não gosta desse tipo de arte, né? Não dá valor nesse tipo de coisa, porque senão ele compraria. E aí, tipo, com muita discussão ele entendeu. Mas eu vim mostrar isso pra você porque às vezes quando a gente fala, ó, você pode vender um quadro desse aqui, ó, por R$4.000, você pode falar, imagina, é muito caro. Mas não, gente. Então não pensa o caro ou barato de acordo com a sua vida atual, ou o seu bolso atual, digamos assim, entendeu? Porque as pessoas compram. Então, se você fizer um quadro desse aqui, mesmo que for na sua mufla, e você vender por 4 mil, e colocar o preço de R$4.000, você vende, tá? E com esse valor, você pode comprar o seu forno de fusão. Seu forno grande para ser mais fácil, né? Para você confeccionar as suas peças. E aí, com o forno de fusão, você vai poder fazer quadro a rodo. Vários. Tem mais alguma coisa que eu falar? Não tem. Na sua colinha aí. Não, que você já fez. falei tudo. Não tem. Bom, eu acho que esse Fusion Cash é o mais rápido que a gente já fez até hoje, né? Rápido, mas não mais barato, porque uma peça dessa aqui você vender por R$4.000, gente, é um baita de um rendão, se você fizer uma peça dessa daqui, tá? E é como o Evandro falou, é simples, não é fácil de fazer, né? Mas é simples, tá? É simples. Se você for boa vontade, com certeza vai dar certo. E assim, pessoal, no caso aqui, a gente adicionou as cores aqui e tudo, mas você pode criar alguma coisa semelhante a essa daqui utilizando as cores naturais da garrafa, caso você não tenha pigmento. Então, por exemplo, com uma única mufla, vou focar aqui na questão da mufla. Com uma única mufla eu posso pegar a garrafa verde, azul, transparente e âmbar, sendo que a âmbar tem várias tonalidades, a verde tem várias tonalidades, a azul tem umas 2, 3, 4 tonalidades também, e posso brincar com elas, criar por exemplo, uma imagem como essa daqui. Eu sei que pode ser que da visão de vocês não dê para ver muito bem, mas acho que dá para vocês terem uma ideia. Vocês podem criar uma imagem semelhante a essa simplesmente alternando as cores. Porque aqui pode ver que está bem colorido, foge muito do padrão de cores do rosto humano. A ideia é justamente isso. Por quê? Porque não necessariamente você tem que seguir aquele padrão que a mídia, a sociedade fala que é certo. Você pode brincar, usa a sua criatividade, usa o seu conhecimento, a sua expertise para criar coisas diferentes. Você pode até pegar algo que você já viu, algo que você já entrou em contato e se inspirar naquilo para criar algo diferente, novo, que seja a sua cara. E eu tenho certeza que você fazendo isso, quando você apresentar
o seu trabalho para o seu possível cliente, ele vai automaticamente linkar aquele tipo de arte a você. Então, em todo lugar que ele vê algo parecido com aquilo, ele vai lembrar que fulano faz algo parecido utilizando a garrafa de vidro. E assim, né, falando aqui a questão técnica da mufla, como eu falei no começo, ela tem uma certa limitação interna da área de trabalho. Então você pode criar a mesma arte, né, que você idealiza, com a única diferença que ao invés de você criar peças grandes, você diminui um pouco o tamanho da peça ou das peças para que você possa trabalhar perfeitamente dentro da mufla sem qualquer complicação. E eu tenho certeza que, diferente dessa peça aqui, onde a gente fez peças maiores, dessa imagem aqui que a gente fez peças maiores, uma peça, um quadro, uma arte com várias peças menores também vai ficar muito, mas muito interessante. Por quê? Além do trabalho, de todo o trabalho de confecção para você poder idealizar aquela peça, quando você apresentar ela, isso se for bem apresentado para o seu cliente, ele vai perceber, não vai precisar você falar nada, ele vai perceber que o preço que você está cobrando pelaquela peça também se deve ao fato de você criar, de toda aquela arte ser feito com peças muito pequenas, de uma quantidade muito grande. E como a gente falou... E de garrafa de vidro. E de garrafa de vidro. E como a gente falou, dependendo do que você fizer, basta uma única arte, uma única peça, e você já tem um retorno suficiente para você comprar o seu próprio forno de fusão, se essa for a sua vontade. Caso você já tenha um forno de fusão, olha só, tudo facilita, porque você já tem um espaço de trabalho um pouquinho maior, onde dá para você aproveitar mais, para colocar mais peças e também fazer peças um pouco maiores. Então, enquanto você que trabalha com a mufla vai ter que fazer algumas queimas a mais, você que tem um forno de fusão já dispõe de uma ferramenta dessa, a quantidade de queima tende a diminuir, porque o seu espaço interno é um pouco maior. E o legal, eu mostrei esse quadro para uma pessoa, eu estava numa reunião, o quadro estava aqui, eu acabei mostrando para a pessoa. E a pessoa não acreditou que essas pastilhas, que esse quadro foi feito de garrafa de vidro. Então isso que é legal, quando você fala para a pessoa que isso aqui era garrafa de vidro, ele dá todo um diferencial na peça, gente. Então assim, se uma peça, digamos lá, um quadro de madeira, tá? Tudo bem, foi pintado à mão, lindo, perfeito e vale os R$8.000. Foi vendido por R$8.000, imagine um quadro feito com garrafa de vidro, que é um material que assim, ele não tem tempo de decomposição na natureza. Você pode ver, se você jogar uma garrafa de vidro aí, tipo, na rua da sua casa, sei lá, no seu quintal, gente, ela vai ficar aí eternamente. Então, se você falar pro seu cliente que o quadro foi feito de garrafa de vidro, gente, ele só não vai pagar se ele não gostar de arte ou se ele não tiver o dinheiro, tá? Então é isso, né? Mais alguma coisa? Quer falar? Aí, gente, e aí também você pode estar questionando, mas como é que será que vocês vão colocar esse quadro na parede? Bom, isso vocês vão ter que esperar quando a gente terminar e colocar ele na parede, a gente vai mostrar. A ideia é a gente usar ele aqui como cenário em algum lugar para decorar também o nosso espaço, né? Porque acho que a gente merece. Então tá bom, gente, foi esse o tema do Fuzencast de hoje. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo à medida do possível, né? Isso. Grande beijo, gente, e até a próxima. Grande abraço. Valeu.